O Centro Histórico de Porto Alegre. Assim como em qualquer outra capital do Brasil, a região central da nossa cidade possui uma alta demanda por serviços comerciais e uma intensa concentração dos setores que movimentam a economia do município. A consequência disso tudo? Uma multidão circulando todos os dias pelas ruas da capital gaúcha. Conforme a Prefeitura, Porto Alegre possui hoje quase 1,5 milhão de habitantes. Se a gente contabilizar quem precisa da cidade para trabalhar, são mais de 3 milhões de gaúchos circulando pelo município todos os dias. Grande parte dessas pessoas precisa utilizar o transporte público para se deslocar. Por aqui, o nosso assunto é justamente esse: mostrar o atual cenário de mobilidade urbana da capital do Rio Grande do Sul. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Atualmente, Porto Alegre conta com uma frota de 1.479 ônibus. Todos os veículos possuem GPS e um sistema de reconhecimento facial. Mais de 90% tem acesso para quem utiliza cadeira de rodas e quase metade conta com ar-condicionado. Mas a realidade dos números não condiz com a realidade do dia a dia da população que utiliza o transporte coletivo. E este tem sido um dos principais debates que envolvem a cidade nos últimos anos. Quais são as alternativas para garantir um sistema de qualidade e com preço justo, diante da redução gradativa do número de passageiros? Para quem depende de ônibus, as reclamações não são poucas. Eu enxergo que em termos assim de facilidade de acesso de rotas, eu achei ele muito bom porque tem bastante variedade, bastante opções de ônibus. Acho que o que tem que melhorar mesmo é a questão do conforto dos ônibus e os horários, né? Todas as opções que tu tinha antes, agora não tem mais, né? Então, o trabalhador, o horário dele continua, mas o horário do ônibus mudou todo. Para a população em geral, né, para o trabalhador geral, não é uma alternativa pegar um Uber todo dia, por exemplo. Então a gente ainda depende bastante do transporte público. Nos últimos 2 anos, a pandemia afetou os mais diversos setores da sociedade ao redor do mundo. Aqui em Porto Alegre, as alterações na rotina em razão dos riscos da Covid-19 prejudicaram também o sistema de transporte público. Antes da pandemia, mais de 800 mil passageiros utilizavam os ônibus diariamente aqui na capital gaúcha. Ao longo de 2020 e 2021, esse número despencou para, em média, 300 mil usuários. Os dados são da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Importante fazer um pequeno contextualização, né, desse período que nós estamos agora saindo da pandemia, né? Tivemos uma redução, né, do sistema de transporte público bastante agudo, né? Isso reflete e teve que ser necessário pelo todo o controle, distanciamento social e as restrições, né, que as pessoas tiveram que se adaptar, né, devido à pandemia. Então tivemos aí em início de 2020, março, abril, uma redução que chegou até 70% do número de passageiros e, consequentemente, o sistema teve que se adaptar. Ao longo de 2020, fizemos algumas outras adaptações, o sistema operou ali com 50% de passageiros, 50% de oferta, né? E chegamos em 2021 ainda com este número, muito do sistema foi alterado, muitas linhas alimentadoras foram retiradas, muitas linhas foram unificadas, tudo isso para poder que a Prefeitura tivesse um desencaixe menor em termos de pagamentos, mas também para se adaptar também ao número de pessoas que estavam naquele momento nas ruas usando o sistema de transporte, né? Tivemos lockdown muitas vezes também, né? Estão tirando agora até os cobradores dos ônibus, né? Aí fica difícil para os motoristas pegar cadeirante. Como eu falei, já não gosto de pegar. E aí então só o motorista fica bem pior para nós, né? Eles às vezes fingem que não nos vê na parada e passam reto por nós, né? Então, agora na Protásio mesmo, passou por mim, não quis parar para me pegar, né? E esse rapaz parou, né, e fez a gentileza, né, de pegar daí. Fora isso, né, tinha que melhorar bastante os horários também, até mais tarde também, por causa da pandemia também, né? Diz que não pode estar aglomerado, mas quanto menos ônibus tem, mais gente pega o ônibus, né? Mais aglomeração tá junto. Aí prejudica muito mais, né?
Esse ano, a partir da queda nos números de casos da Covid-19, os passageiros voltaram para o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre. Conforme a EPTC, nos primeiros meses de 2022, cerca de 600 mil usuários estão utilizando todos os dias os ônibus da capital gaúcha. De acordo com a empresa pública de transporte e circulação, antes da pandemia, 371 linhas estavam em funcionamento nos dias úteis. Atualmente, são cerca de 250 destinos ativos na capital gaúcha. Durante o período de pandemia, a queda de passageiros no sistema de transporte coletivo foi muito acentuada, não é? E olhando o que está acontecendo não só em Porto Alegre, mas o que está acontecendo no Brasil, a recuperação desse sistema ela está muito lenta. E o pacote Mais Transporte vem justamente no sentido de promover, de provocar uma modificação nesse cenário, não é? Fazendo com que as pessoas consigam ter confiança novamente no sistema de transporte, que a gente consiga ofertar mais viagens, ofertar mais qualidade no serviço de transporte, para a gente poder recuperar o passageiro, porque existe nas cidades, aqui em Porto Alegre, existe também pessoas que dependem única e exclusivamente do transporte coletivo. Então, manter esse serviço com qualidade, com frequência e de forma confiável é o que a gente busca. E através do pacote Mais Transporte, então, a gente vai adotar várias medidas, várias ações para promover essa recuperação. Com o intuito de tentar melhorar o sistema de transporte coletivo e reduzir o valor da tarifa, o governo municipal encaminhou mudanças na legislação. Uma delas, aprovada na Câmara de Vereadores, foi a extinção gradual dos cobradores das linhas com menor circulação de passageiros. A desestatização da Carris, a Companhia Pública de Ônibus de Porto Alegre, foi outra proposta que recebeu o voto favorável da maioria dos parlamentares. O corte de isenções também foi apontado pela Prefeitura como uma das medidas necessárias. Com isso, o Legislativo aprovou a limitação das gratuidades. A Prefeitura da capital também tem buscado, junto à União, formas de viabilizar financeiramente a operação do transporte público em Porto Alegre. Para o prefeito, o atual modelo é muito caro e, por isso, já pode ser considerado falido. Sebastião Melo acrescenta ainda que o sistema não oferece uma boa qualidade e perde passageiros diariamente. Você produziu uma lei que veio de 88, dizendo que quem tem 65 mais levanta a carteira de identidade e não paga, ou levanta o cartão e não paga, quer dizer, então isso é legislar com o chapéu alheio. Ou seja, eu digo para os municípios que não tem nada, que estão pires na mão, com o chapéu na mão, que não tem dinheiro para nada, bom, isso é 80 milhões no sistema. Então o que nós prefeitos estamos pedindo é que no mínimo o Congresso Nacional e o Poder Executivo Nacional pague a conta a partir de agora, porque para trás não pagaram nada. Porque se o município está botando recurso público, o Estado também tem que botar, e a União tem que botar. Nós somos os entes federados. Quem tem menos recursos somos nós. E nós estamos botando, e os dois outros entes não estão botando, então está errado. O município de Porto Alegre vem aportando realmente, em 2020 aportou 110 milhões, em 2021 aportou 108 milhões, e este ano nós temos a previsão de aportar 98 milhões. Tá? Com o esforço do Mais Transporte, é o que a gente faz todos os dias aqui, né? Acreditamos que talvez a gente possa não chegar a essa previsão. Essa é a nossa meta, não ter o desencaixe maior e ser um desencaixe menor do que essa previsão. É o nosso trabalho diário aqui. Mas, de qualquer sorte, é importante relatar que, caso o governo federal, através do PL 4392, tá, libere o recurso do Fundo de Assistência, que é um programa, né, de apoio à assistência à mobilidade dos idosos, que Porto Alegre tem uma previsão de receber entre 70 e 75 milhões, né, o governo Melo já sinaliza a possibilidade de baixar mais um pouco a passagem, tá? E até mesmo antecipar, evidentemente, a renovação da frota e qualificar mais o sistema. O governo federal tem essa previsão, né, passou já no Senado, tem uma previsão de aprovação na Câmara dos Deputados Federais e, se aprovado e sancionado pelo presidente, esperamos ter esse dinheiro ainda este ano. Se chegar, né, tem um sinal
podemos talvez baixar um pouco mais a passagem, que isso seria muito positivo para o incentivo ao transporte novamente. Tá? Os números são muito positivos, alcançamos aí agora em mês de maio novamente mais de 13 milhões de passageiros transportados. Tá? Isso é um número praticamente igual ao de março de 2020, então já temos uma boa recuperação e o programa Mais Transporte já mostra isso também. Além dos problemas admitidos e pontuados pela própria prefeitura, os usuários do transporte público da capital reclamam da pouca oferta de viagens e cobram melhores condições dos veículos. Como melhoria a ampliação dos horários, né, que eu acho que é inviável. Depois da pandemia, os horários começaram a ficar bem escassos. Eu que, por exemplo, pego o C80 para ir para a faculdade, lá na Uniriter, na Zona Sul, demora muito, não tem mais horário que tinha antes, né? Antes da pandemia tinha uma faixa melhor de horários, agora não tem. Os ônibus também, ultimamente, andam bastante sucateados. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que faz com que a população não queira pegar o ônibus. Estava pegando o Uber, algum outro transporte. E, enfim, eu acho que essas duas melhorias são as principais para que o transporte público seja melhor, assim, mais efetivo, né? A ampliação dos horários e uma frota mais nova, né? Que eu acho que é o que a Porto Alegre precisa. Assim como o Rafael, muitos estudantes dependem do transporte público todos os dias. Para uma das entidades que representa os alunos, o sistema está sucateado. A Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul considera que a categoria perdeu direitos, fazendo referência às mudanças na lei das isenções aqui na capital gaúcha. A gente tentou de alguma forma buscar algumas melhorias, porém por parte da Prefeitura e da IPTC nada foi feito. Hoje o estudante necessita comprovar renda para conseguir ter o tri escolar. Renda essa que não é posta em prática pela Prefeitura a lei. Ou seja, o estudante comprova a renda dele, mesmo assim ele continua recebendo o benefício de 50%. A Prefeitura não põe em prática os 75% ou 100% que seria o direito do mesmo. A IPTC vem devolvendo muitos documentos impugnados, às vezes pelo erro dos mesmos, e tem estudante que desde janeiro até então não teve o seu benefício recebido, ou seja, eles não receberam nenhuma resposta da IPTC e nem o seu cartão. Com o atual cenário que a gente vem vivendo hoje, infelizmente, a perspectiva que a gente tem não é de melhora, o estudante não enxerga uma melhora, mas eu espero realmente que melhore. Nós, como entidade representante do estudante, a gente vai atrás do benefício do mesmo e tudo que a gente puder fazer para ajudar e para que a lei seja posta em prática, que seja tirada do papel, porque pôr no papel é muito fácil. Nós, como Associação dos Estudantes, nós vamos fazer. A gente pede pelo estudante, a gente pede pela sociedade brasileira, porto-alegrense e gaúcha, a melhoria no transporte público e que eles entendam que o trabalhador necessita mesmo utilizar o transporte. É importante também ressaltar que os parâmetros da lei, o projeto de lei foi discutido exaustivamente com os vereadores da base, que contribuíram muito na construção, nos parâmetros daquela isenção, para que fosse garantida a justiça social. Foi discutido também com os vereadores de oposição, que trouxeram contribuições, trouxeram as suas preocupações, e muitas delas foram inseridas no projeto de lei. Para concluir? As entidades também, fizemos várias rodadas de conversa com as entidades, tentando ouvir as necessidades mais importantes dos estudantes para que fosse garantido, então, no projeto de lei, nessa nova modalidade, a garantia para aqueles que mais precisam. Do ponto de vista de comunicação, desde que a lei entrou em vigor, no dia 1º de janeiro deste ano, nós temos recebido lá inúmeras vezes as entidades representativas, ouvindo as dificuldades, buscando alternativas, inclusive criando elementos que permitam, enquanto a documentação dos estudantes sejam avaliadas, enquanto a gente verifica se de fato tem direito, em que faixa salarial, em que categoria vai se enquadrar, nós estamos liberando por 30 dias a utilização, a compra da passagem escolar e a utilização pelo estudante, ainda que falte algum documento na primeira apresentação. Aqui na Câmara, o transporte coletivo é assunto presente nos principais momentos de discussão.
Para os parlamentares da casa, o sistema precisa ser repensado e ações urgentes devem ser tomadas para melhorar a oferta do serviço em Porto Alegre. Diante do cenário de insatisfação dos usuários, a Prefeitura apresentou um planejamento para reestruturar o sistema de transporte público de Porto Alegre. O programa Mais Transporte foi analisado tecnicamente pela IPTC e recebeu o aval do CONTU, o Conselho Municipal de Transporte Urbano. Na prática, o projeto visa a mudança de cálculo de gestão tarifária para custo por quilômetro rodado. O programa Mais Transporte também pretende aumentar a oferta do serviço em pelo menos 20%. Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o novo modelo prevê a manutenção da tarifa na casa dos R$ 4,80, desde que o valor subsidiado chegue aos 11% do custo total da operação. Nós temos uma previsão aí já de mais de 1.000 viagens, dias já foram incrementadas com Mais Transporte. Queremos chegar, pelo menos até o final deste mês, talvez próximo a 2.000 viagens, tá? Dia, isso é importante. Nós temos aí em torno de 19 linhas que a gente quer retornar. As viagens do atendimento noturno até 23h30 no dia de semana, 22h30 sábados e 22h domingo já está funcionando. Ônibus na madrugada que não tínhamos já está funcionando. Então tem uma série de medidas que qualifica o sistema de transporte a partir do lançamento do Mais Transporte, que foi 20 de abril. O que a gente imagina para o sistema de transporte de Porto Alegre e que está previsto no Mais Transporte no curto e médio prazo é um sistema, vamos dizer assim, mais qualificado, que é com menos emissões, que pode ser elétrico. A gente está verificando isso, estamos atrás dessa tecnologia para verificar ônibus troncalizados, pode ser tipo BRT, elétrico. A gente está indo e conhecendo fábricas e novas experiências no Brasil que já implantaram para a gente tentar trazer para cá. Temos estudos de BRT já no passado e queremos, evidentemente, utilizar esses estudos, mas com ônibus elétrico. Este é, vamos dizer assim, o nosso próximo passo no Mais Transporte. O Mais Transporte, ele tem alguns pilares. O primeiro foi não aumentar a passagem, né? O segundo é aumentar linhas, que gradativamente nós estamos fazendo, né? O terceiro é pelo menos, vir para a vida real alguns ônibus elétricos logo ali na frente e também uma renovação de frota, porque este ano nós temos aí em torno de 80 ônibus para renovar a frota, dos 1.000 e poucos. E a privatização da Carris, que está na fase D, né? O edital foi lançado, está sendo, né, portanto, agora recebendo contribuições. O primeiro momento era estancar uma sangria de aumento de passagem, mas o sistema, do jeito que está aí, não responde aos interesses do cidadão, né? Tu tem que ter melhoria no sistema, uma passagem que caiba no bolso, tem integração do sistema e atrair passageiros, porque se tu tem um sistema que cada vez só perde passageiros, bom, então tu não tem como refazê-lo, porque o custo é muito alto. O óleo diesel, o ônibus, o pneu, o salário do motorista, se ele andar vazio o tempo todo, no final do mês, alguém tem que pagar essa conta. E quem está pagando essa conta são todos os porto-alegrenses, porque está aportando recursos públicos. Então acho que tem um desafio que era estancar, mas agora tem o plano diretor que está nesta casa, tem a questão cicloviária que está nesta casa. Quer dizer, mais transporte é uma vida melhor e um acesso a milhares de pessoas que só tem uma maneira de acessar a cidade, que é através do transporte urbano, não? Além do desafio de oferecer um transporte público de qualidade e com preço acessível, um outro debate que também ganha força diz respeito à melhoria da mobilidade urbana. A pergunta que está posta é como fazer toda essa engrenagem se movimentar pela cidade. Além dos ônibus, Porto Alegre ainda possui 429 lotações e quase 4.000 táxis circulando pelas ruas da capital gaúcha. E isso sem contar com os demais veículos que vêm de outras regiões e acessam o município diariamente. Uma das medidas já debatidas na Comissão de Transporte da Câmara trata sobre a liberação das faixas azuis para a circulação de táxis e veículos escolares em qualquer horário do dia. A ideia é melhorar o deslocamento de outros modais. O projeto é do vereador Cláudio Janta.
Segundo o parlamentar, a ideia também é garantir em lei a circulação dos táxis na área restrita. A medida hoje ocorre por força de decreto. Olha, o nosso sistema do transporte vem passando por uma crise no todo, né? Nós procuramos várias saídas aqui na Câmara de Vereadores, discutimos as isenções, discutimos uma série de coisas, a questão dos táxis também, a gente vem tratando a TGO, vem tratando a questão das vistorias. Então, o sistema de transporte ele está falido no Brasil inteiro. Nós estamos procurando saídas, né, para que esse sistema comece a cumprir o seu papel. Nós temos projetos aqui nessa casa, um deles é que cria a loteria no município de Porto Alegre, que vai liberar recursos para esse sistema de transporte, que a gente espera que as pessoas aí de baixa renda, né, pessoas com 2, 3 salário mínimo, não paguem nem sequer passagem em Porto Alegre. Né, espera dar uma melhorada no sistema de transporte. E, além disso, disponibilizar aos táxis a faixa azul. Há 2 anos e meio já funcionam as faixas azuis, né, há uma convivência pacífica entre táxis e ônibus. Nós queremos que isso vire lei, para depois não chegar um prefeito ou um secretário de transporte e mudar isso. Então, se provou que funciona, agiliza o sistema de táxis em Porto Alegre. Nós temos uma emenda do GCE que inclui os transportes escolares, que também agilizaria, principalmente as crianças com autismo, síndrome de Down, que andam dentro desse transporte. Então, nós estamos trabalhando para melhorar o sistema de transporte num todo, para fazer essa entrega para o povo de Porto Alegre. Uma emenda do vereador Gessé Sangalli pretende incluir o transporte escolar nas faixas azuis. A Prefeitura autorizou que os taxistas e as lotações pudessem utilizar isso como uma forma de ganhar tempo no trânsito, aumentando a atratividade desses modais relativamente ao transporte privado. E durante uma reunião que nós fizemos na semana passada na CUTAB, nós tratamos sobre a extensão desse direito, dessa possibilidade aos escolares do município de Porto Alegre, quando naquele movimento para buscar a criança ou deixar a criança em casa. Tivemos relatos do sindicato dos escolares, de crianças que têm que subir na van, né, do transporte escolar 5 horas da manhã para conseguir chegar no colégio 7h30 mais ou menos. Então, quando a gente leva em consideração que existem crianças com autismo, com a dificuldade de relacionamento, algo nesse sentido, a gente percebe que a utilização da faixa de ônibus, da faixa azul, por escolares, faz todo sentido do ponto de vista da mobilidade urbana, porque a gente está fazendo com que 10, 15 pessoas percam menos tempo no trânsito, possibilitando inclusive que isso acabe sendo uma alternativa mais interessante do que o transporte privado, cada um usar o seu veículo para levar o seu filho. Segundo a EPTC, a cidade possui mais de 56 quilômetros de corredores exclusivos e quase 38 quilômetros de faixas preferenciais para os ônibus que circulam pelas ruas da capital gaúcha. As chamadas faixas azuis, presentes nas avenidas de maior tráfego de veículos em Porto Alegre, são espaços reservados para a circulação única dos ônibus em horários pré-determinados. Pela manhã, entre 6 e 9 horas, e ao final da tarde, entre 4 e 8 da noite. Certamente o debate não se esgota por aqui. Aliás, a discussão sobre transporte e mobilidade é ampla e ainda ganhará novos capítulos. E nós continuaremos acompanhando. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.